Como acontece o processo de desenvolvimento de roupas? Quais são as etapas do processo de produção de uma confecção? Como elas são realizadas? Quais os profissionais envolvidos? Atualmente, a indústria da moda é um dos segmentos de maior crescimento no setor econômico mundial. Mas sabia que a roupa percorre um longo caminho até chegar às vitrines? Começa na concepção da peça e vai até a embalagem da roupa e envio para comercialização. Você nem imagina, mas existe uma verdadeira engenharia de produção no setor vestuário. Neste vídeo, você vai poder conhecer todas as etapas do fluxo deste processo de produção do setor vestuário: a criação, a modelagem, o corte, a costura, o acabamento, o controle de qualidade e a distribuição das peças para comercialização. Como nasce uma coleção de roupas? Como surge a inspiração para a criação de uma coleção? Tudo começa pelo estilista. Mas você sabe quem é o estilista? O estilista é o profissional que trabalha com pesquisa de estilo e comportamento para definir o conceito e a direção criativa da coleção. Além disso, ele cria novos produtos, desenvolve os projetos de coleções e elabora eventos ou desfiles para divulgá-las. E como ele faz seu trabalho? Bom, o trabalho do estilista começa com as pesquisas de estilo, influências, comportamento e tendências da moda. Em seguida, o tema da coleção é definido para o desenvolvimento dos produtos e de toda a comunicação da coleção, como as campanhas publicitárias para a divulgação das novas peças. Com as pesquisas realizadas e o tema definido, o estilista inicia o desenvolvimento da coleção. Com os desenhos prontos, é hora de realizar a interpretação da peça para a elaboração da modelagem. E essa é a hora do modelista entrar em cena. Mas quem é o modelista? O modelista é o profissional responsável pela elaboração do molde que servirá de base para a produção da primeira peça, a chamada peça piloto. Ele traduz para o papel, ou em um manequim de moulage, os conceitos e as criações do estilista. Seu papel é fundamental no processo de produção, pois ele atesta a viabilidade do modelo, verifica a adequação do modelo inicial ao tecido previsto pelo estilista, o caimento de cada peça, busca soluções e ajustes para a execução prática das ideias formuladas na concepção da peça. E como ele faz este trabalho? O modelista inicia seu trabalho com base em uma tabela de medidas padrão. Em seguida, define um método de modelagem, que pode ser bidimensional ou pelo método de moulage, interpretando e desenvolvendo a ideia do molde no próprio manequim, construindo a roupa no corpo. Em seguida, corta os segmentos dos moldes no tecido definido para iniciar o processo de testes e pilotagem. Muitas vezes, os desenhos retornam para o estilista realizar ajustes com o objetivo de otimizar e encontrar as melhores soluções produtivas. Com a aprovação da peça piloto, é possível dar sequência à fabricação do produto elaborado. Hoje em dia, a modelagem informatizada tem sido muito utilizada na produção do setor vestuário. Isso ocorre por meio de sistemas informatizados de modelagens, os chamados softwares específicos de modelagem, onde os moldes são elaborados com maior precisão e qualidade. Quando a peça piloto é aprovada, os moldes são digitalizados ou fotografados para o software. No software, as linhas são ajustadas para o molde ser marcado, alinhado, graduado e pronto para impressão. Os benefícios da modelagem informatizada são inúmeros, mas podemos citar os seguintes. A graduação das bases é feita com rapidez, os encaixes com mais qualidade e o tecido tem um melhor aproveitamento. Com os moldes prontos e aprovados, começa a fabricação da coleção em larga escala. Esta etapa é feita pelo operador de máquina de corte. Além do corte industrial, ele deve realizar o risco e o enfesto. Os fios do tecido possuem características diferentes e interferem diretamente no caimento da peça. Cada tipo de corte, como o reto, o atravessado ou o viés, apresenta um caimento diferente na peça. O operador precisa ter o cuidado de alinhar o tecido para o corte escolhido. É importante observar vários fatores na hora do corte, como, por exemplo, o tipo e a composição do tecido, a metragem e a quantidade. Chegou a hora de costurar as peças que foram criadas, modeladas e cortadas. Esta etapa é realizada pelo costureiro industrial, profissional habilitado para lidar com as operações de máquinas de confecção. Mas quem é o costureiro? O costureiro
é o profissional responsável em costurar as peças. Ele deve possuir habilidade para realizar com perfeição a costura, o arremate e o acabamento das peças. Seu papel no processo produtivo é de muita importância, pois sua atuação contribui com a produtividade da indústria do vestuário e no desenvolvimento de peças de qualidade. Como ele faz seu trabalho? O costureiro industrial recebe a ficha técnica com todas as especificações e a sequência operacional de montagem da peça final, junto com um lote de elementos, organizado de maneira que haja um bom aproveitamento na produção. Na linha de montagem, cada costureiro efetua um elemento da peça, sempre interpretando a ficha técnica, de acordo com a etapa de produção. Os supervisores de produção organizam o processo de sequência operacional de cada produto e estabelecem metas de produção para que a sequência não seja interrompida, garantindo assim um bom nível de eficiência fabril. Nesse processo de maquinário, os mais comuns são: overlock, une os elementos da peça, refila, passa elástico e chuleia; collarette, rebate a costura, passa o viés e faz bainha; zigue-zague, passa o elástico e rebate costura; reta, alinhava, pesponta e faz a bainha; duas agulhas, rebate costura e passa viés; travete, arremata costuras; caseadeira, realiza caseados; botoneira, prende botões e enfeites nas peças, como lacinhos. Acabamento, arremate. Na etapa de acabamento, todas as linhas e os fios de tecido excedentes são retirados e as peças seguem para o controle de qualidade. O controle de qualidade ocorre durante o processo de produção, desde a concepção dos tecidos, passando pelo processo de modelagem, corte e costura. O produto finalizado passa por uma rigorosa inspeção para garantir a qualidade ao produto. E as peças que não foram aprovadas pela revisão retornam para o setor de fabricação para os ajustes necessários. As peças aprovadas são encaminhadas para o setor de embalagem. No setor de embalagem, as peças aprovadas recebem etiquetas com a marca do fabricante, são embaladas e prontas para serem levadas ao estoque. Finalmente, as peças estão prontas para serem comercializadas. Do estoque, as peças seguem para a expedição, setor onde serão encaminhadas para os compradores, as lojas, entre outros veículos de venda. Viu como é mesmo um caminho longo? E como existem tantos profissionais do setor vestuário para desenvolver peças de roupas? Cada um desses profissionais tem um papel de destaque no processo de produção. Tudo para que as peças tenham qualidade e garantam a satisfação do consumidor. Sistema Firjan. Senai informa, forma, transforma.